Primeiro na lista, o pastor Napoleão. Pode falar, irmão, por favor. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. No livro do Apocalipse, a igreja da Laodiceia, eu acredito que seja a igreja de nossa época, porque é uma igreja rica em bens materiais e pobre em obras espirituais, a qual Cristo está do lado de fora pedindo para entrar. Eu peço ao pastor Eli Soriano que explique se esta é a igreja de nossa época, porque eu entendo que ela seja. Okay, irmão. Amém? His question is based on the Church of Laodicea that is in Revelations. He believes or he thinks that the Church of Laodicea is the church in our times because it's a church that is rich in wealth but is poor in spiritual works. And Jesus Christ is asking them to enter within them. So he wants to know if you can explain if he's right of thinking that the Church of Laodicea is the church of nowadays. Com isso, né? O que está perguntado é pastor que sabe mesmo o que está na Bíblia, né? Eu deve responder com mansidão, com temor a Deus e com todo respeito, porque isso é o mandamento de Cristo. 3:15 de 1 Pedro, vamos ler. Antes adorai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É uma obrigação de cristão, de sempre pronto, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso é a minha obrigação, de responder com mansidão e temor. Agora, respondendo da maneira de que Deus pede, francamente, irmão pastor Napoleão, não é verdade que em nosso tempo é o tempo da igreja na Laodiceia. Vamos ler primeiro o versículo 3:14 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Isso é as palavras de Deus intencionado para a igreja que está em Laodiceia. Vamos agora completar a história. Irmãos, tem 7 igrejas na Ásia. Vamos ler isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Que dizia, o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadélfia e a Laodiceia. Existem, em tempo do apóstolo Paulo, 7 igrejas na Ásia.
os 7 igrejas mencionadas estão na Ásia. Além da igreja que está em Jerusalém, Judeia, Ponto, Capadócia, etc. Mas tem 7 igrejas na Ásia. Estas 7 igrejas vem o tempo que é separado da administração do apóstolo Paulo. Vamos ler 1:14 de 2 Timóteo. Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais estavam Figelo e Hermógenes. Ele diz ao Timoteo, o ministro que ajudador do apóstolo Paulo, Timóteo, bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim. Por quê? O que significa isso? Porque o apóstolo Paulo é o apóstolo para os gentios. Ásia são gentios. O líder dos gentios é o apóstolo Paulo. 13:46 de Atos. Vamos ler. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. O apóstolo Paulo é colocado como luz dos gentios, mesmo para os brasileiros, porque todos nós somos gentios. O apostolado do apóstolo Paulo é para os gentios até os confins. Não é confins aeroporto no Minas Gerais, não. Os confins da terra, que inclui esse país. O apostolado que nos está debaixo é o apostolado do apóstolo Paulo. Mas em tempo do apóstolo Paulo, 7 igrejas na Ásia apartaram por causa de muitas coisas. Por causa de Jezebel, né? Profetisa falsa que ensina os membros na igreja em Ásia de comer as coisas sacrificadas nos ídolos. Os efésios são apartados também do apóstolo Paulo. Todos eles são enganados porque a Ásia é muito distância de Jerusalém. Os apóstolos não podem de antemão chegar, por isso os obreiros de Satanás estão enganando os que estão na Ásia, que causa da separação das 7 igrejas da Ásia. Mas por causa do amor do Senhor, em tempo de João enviou, Deus enviou João para escrever o livro de Apocalipse, direcionado para as 7 igrejas da Ásia, para converter de novo debaixo do verdadeiro evangelho, né? Agora, uma das igrejas na Ásia é a igreja em Laodiceia. Se nós vamos crer na interpretação dos americanos que vêm aqui no Brasil, nós estamos em tempo da igreja da Laodiceia. É errado, porque estas 7 igrejas existem em mesmo tempo do apóstolo Paulo. Eles são separados quando o apóstolo Paulo está vivo. Mas quando o apóstolo Paulo morreu, Deus utilizou João apóstolo, que é mais velho dos apóstolos, para escrever o livro do Apocalipse
96 AD. Vamos mostrar isso. It was written by John, 96 AD. Livro de Apocalipse, escrito no ano 96 depois de Cristo, escrito por João. To win back the 7 churches in Asia that were separated in the administration of Paul. Para ganhar de novo as 7 igrejas da Ásia que haviam se separado da administração do apóstolo Paulo. Sim, agora, o que está acontecendo em nosso tempo é, não o que aconteceu na igreja em Laodicea. Tudo o que aconteceu aos 7 igrejas na Ásia está acontecendo a nós em nosso tempo. Né? Por quê, irmãos? 3:15 de Eclesiastes. O que é, já existiu. E o que há de ser, também já existiu. E Deus procura de novo o que já se passou. Aqui na Terra, the history repeats itself. A história se repete. Sim. É provérbio dos historiadores, né? History repeats A itself. história se repete. Sim. No primeiro, tem irmão que matou seu irmão. Esta história está repetindo até o fim. Tem mulher que deixou seu marido, tem marido que deixou sua mulher, é repetido na história. O que é bom, o que é mau, está... Vamos ler 1:4 de Eclesiastes. Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe, e corre de volta ao seu lugar donde nasce. O vento vai para o sul, e faz o seu giro, vai para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, retoma os seus círcuitos. Tem circuito, né? Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr. Todas as coisas estão cheias de cansaço, ninguém o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Todas as coisas estão revolvendo, né? Revolvendo até o fim da história da humanidade. As histórias vão acontecer, porque tem geração que passa, tem geração que chega, tem geração que chegou, vai passar, tem geração, etc. Por isso, a observação de Salomão, o mais sábio, às pessoas que viviam na terra, ele diz, 3:15, o que é, já existiu. O que há de ser, também já existiu. E Deus procura de novo o que já existiu, o que passou. Em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, tem Judas Iscariote, que traiu nosso Senhor Jesus Cristo. Tem judeus que crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois do tempo dele, até agora, tem que crucifica nosso Senhor. 6:6, Hebreus. E depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Tem pessoas que até agora estão crucificando de novo o Filho de Deus. As pessoas que não querem aceitar a verdade, viver ou obedecer a verdade, eles são iguais dos judeus que crucificou nosso Senhor Jesus Cristo. Até agora tem pessoas como isso, não querem na verdade, ou eles querem a mentira. Se Cristo vai viver em nosso tempo, estas pessoas agora vão crucificar de novo nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer, irmãos, é a história da igreja em Éfeso, a história da igreja em Laodicea
em Sardis, né? Em Tiatira, todas as coisas that happened in those 7 churches. Todas as coisas que aconteceram naquelas 7 igrejas It's happening now. estão acontecendo agora. Agora tem pastores que querem somente dinheiro. Tem pastores que enganam seus membros. Que ensina, como o que aconteceu nas 7 igrejas da Ásia, ensina além do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, como Jezebel. Profetiza pausa. Tem que prega em tempo do apóstolo Paulo, que tem que pregar não ao verdadeiro Cristo. Por quê? 2 Coríntios 11, 3, 4. 3, 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque, se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, Se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boamente o suportais. Irmãos, é verdade, né? Acontecendo em nosso tempo, como no tempo do apóstolo Paulo, tem prega outro Evangelho, né? Outro Cristo, outro Espírito. Em nosso tempo tem também pregando outro Cristo, negando o mesmo Cristo verdadeiro. Você sabe isso? Aqui no Brasil tem pastor aqui que nega o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo real. Vamos mostrar isso. Não é para machucar os sentimentos, para provar a verdade. Aqui no Brasil tem pastor que nega nosso Senhor Jesus Cristo. 1:4 de Judas. porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único Mestre e Senhor Jesus Cristo. Em tempo dos apóstolos, tem que negou nosso Senhor Jesus Cristo. E agora tem. Vamos. O primeiro milagre que Jesus realizou foi num dia de casamento, foi numa festa de casamento. Prestar atenção, irmão. Ele está negando o Cristo, o verdadeiro Cristo na Bíblia. Prestar atenção. Ele transformou a água em vinho. Eu fiquei perguntando, meu Deus, o primeiro milagre que o Senhor faz não é a cura de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a salvação de um ser humano. O Senhor transformou água em vinho. E essa água em vinho, o que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento. Mais nada. Não fez mais nada. Ou fez? Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o reino de Deus? Qual foi? Fala, pessoal. Houve algum benefício? Não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é justo que o Senhor tenha transformado água em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus, enquanto há pessoas cujas vidas
se mantêm como águas poluídas, podres, na realidade, e que, apesar de crerem em ti, ainda continuam com a mesma qualidade de vida, a mesma vidinha miserável, mesquinha, infeliz, triste, mal-humorada. É justo isso? É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida de uma pessoa para uma nova criatura? Atenção! Eu não aceito isso. Eu não... Está negando Cristo ou não? Por isso, na religião, devemos entender que o que aconteceu no primeiro século tem que negou no Senhor Jesus Cristo. Em nosso tempo, isso vai... Por isso, o que aconteceu nos Efésios, que adora os ídolos feitos por mãos dos homens, em nosso tempo está acontecendo. O que aconteceu na igreja em Filadélfia, acontecendo também no nosso tempo. O que aconteceu em igreja em Laodiceia, acontecendo. Pero para dizer que nosso tempo é o tempo da igreja de Laodiceia, não é certo. Nosso tempo e o tempo quando todos os que aconteceram em passado está acontecendo de novo em nosso tempo. I hope you understand, irmão pastor. Espero que compreenda, pastor Napoleão. Graças a Deus. Mas, porque você ouviu o que Edir Macedo está falando, ele não aceita isso, ele diz. Porque não tem benefício, ele diz, para o reino de Deus. Não tem benefício. Quando nosso Senhor Jesus Cristo tornou-se água em vinho, não tem benefício. Como alega Edir Macedo, vamos ler a história e vamos aprender nisso. Vamos ler. 2:1. João. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A mãe de Jesus é convidada no casamento. Talvez é perto do lugar dele, vizinhos, né? A mãe dele, Maria, foi com Jesus e os discípulos de Jesus. Mas quando acontecendo a festa, eles faltaram vinho. O mãe de Jesus, como você sabe, todos os mães, é como isso, né? O mãe está preocupado sempre com coisas que faltam. Na casa, falta de óleo, falta de sal, falta de arroz. Como mãe, ele tem compaixão ao que casou. Filho, ele diz a Cristo: Balik mo ba? eles não têm vinho. Diz a mãe, né? Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ele não chamou ele mãe, não. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
a hora para fazer milagres não é chegada, porque esta hora não é a hora para revelar que Ele é a Cristo, o Filho de Deus. Até agora não é chegada a minha hora. Mas o que Ele fez, né? Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos dizer. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Edir Macedo diz: que benefício! Você não entende? O primeiro beneficiário é o mãe de Salvador. Né? Mesmo que a hora dele não é chegada para to please his mother. Para agradar a sua mãe, Ele fez o que ele não deve fazer agora. Né? Depois, o que é benefício? Benefício todos os convidados na festa. Né? E também, ele salvou a vergonha do noivo. Tem benefício ou não? Ele não tem benefício porque não tem dinheiro lá, né? Mas tem benefício. O mais importante benefício é... Vamos, de novo, vamos. E lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. 11. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Tem benefício? Os seus discípulos creram nele. As primeiras pessoas que devem crer ou confiar ao nosso Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Por causa de água que tornou em vinho, os discípulos creram nele. É muito grande benefício. Por quê? Criou a crença dos apóstolos para nosso Senhor Jesus Cristo. Esta crença, e crença que confiança que Ele pode fazer milagres. Por isso, mesmo os mortos, mesmo os oprimidos do diabo, os doentes, etc. Mais tarde, os apóstolos provou o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem benefício? Mas para Edir Macedo, vamos de novo, the last part. Fala, pessoal. Houve algum benefício? Não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é justo que o Senhor... Sempre, tudo que ele vai fazer é justo, mas ele está questionando o Senhor. É justo. O Senhor tenha transformado água em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus, enquanto há pessoas cujas vidas se mantêm como águas poluídas, podres, na realidade, e que, apesar de crerem em Ti, ainda continuam com a mesma qualidade de vida, a mesma vidinha
miserável, mesquinha, infeliz, triste, mal-humorada. É justo isso? É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida de uma pessoa para uma nova criatura? Eu não aceito isso. É blasfemador. Isso é o tipo de pastor que milhares de brasileiros confiam. Ruim. Ruim. O que está na Bíblia está acontecendo agora, o que aconteceu 2000 anos atrás. Que tem pessoas que negam o único mestre e Senhor Jesus Cristo. I am saying this not to defame anybody. Eu estou dizendo isso não para difamar qualquer um que seja, mas para dar resposta à pergunta. In giving answer to a question, there are subways, E ao dar resposta a uma pergunta, existem ramificações, existem pontos extras. Sim. Como caminho real é a beira-mar, né? Que caminho é isso? Mas isso é caminho não é real, porque é caminho pequeno, né? In answering a question, in telling a story, there are sideways and byways. Então, ao responder uma pergunta, ao contar uma história, existem caminhos extras, existem ruas paralelas, existem... I'm just emphasizing to Pastor Napoleão que o que aconteceu 2000 anos atrás pode acontecer agora. E o que aconteceu aos 7 igrejas da Ásia exatamente está acontecendo em nosso tempo. Porque os 7 igrejas da Ásia são desviados por causa dos falsos pastores e falsos ensinamentos. Está acontecendo agora, em nosso tempo. Isso é a verdade. Em nosso tempo, há muitos enganadores. 24, 4, 5 de Mateus. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Em nosso tempo é nosso do engano. Por isso, irmãos, I am sorry if I read verses that will... Por isso, eu sinto muito se eu leio versículos que vão magoar. Sim. Mas, devemos divulgar a verdade. Mesmo que todas as pessoas vão ficar bravo comigo, a palavra de Deus diz 58:1 de Isaías. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Clama em alta voz. Por isso está usando isso. Com alta voz. Porque eu é velho agora, se eu vou falar com voz normal, talvez a terceira fileira não vai ouvir. Mas a instrução é, clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados. Mesmo na igreja em Novo Testamento, isso é a admoestação do apóstolo Paulo. 1:13 de Tito. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Para criar pessoas que são na fé. Portanto, repreende-os severamente.
eu não está fazendo isso aqui no Brasil, porque eu falta vocabulário português. E os pastores aqui têm sorte, muito grande sorte, porque eu não sei como falar português. Mas se eu tenho muito vocabulário do português, os ouvidos dos pastores aqui vai, né? É graças que eu não sei como falar português muito bom, muito bem, né? Mas quando eu está lendo a Bíblia, das coisas que eu espero que vai acontecer, eu vou criar inimigos. Somente ontem na noite, nossa programação está fora do ar. Um dos membros da igreja lá em Castro tirou conexão para a antena para transmitir. Para transmitir a nossa programação. Essa Conexão foi tirada. conexão não pode sair de si mesmo, mas tem pessoa que vai. Isso está acontecendo por causa de muito inimigo agora é feito por irmão Soriano do que amigos, né? Mas